Meus irmãos, paz seja convosco. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Aqueles irmãos que nos acompanham através das redes sociais, por favor, abram a Bíblia de vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os teus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer por tua santa palavra, Pai querido, que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa abençoar todas as vidas, ó Pai, que estão ouvindo a tua palavra. Que nós possamos, Senhor amado, estar te bendizendo a cada dia, te louvando a cada dia. Toca, Senhor, as nossas mentes e nos nossos corações. Dá-nos, Senhor, entendimento, ó Pai, das tuas verdades. Dá-nos, Senhor, entendimento, ó Deus, daquilo que tu tens para as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, vem sobre nós com o teu Espírito. Amém. E graças a Deus. Podemos acertar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é o caminho do deserto. Meus irmãos, vocês observaram que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. Muitas vezes as pessoas, elas dizem que o Espírito Santo vai fazer algo, mas ele só faz aquilo que ele quer. O Espírito Santo é quem nos guia, não somos nós que guiamos o Espírito Santo. Como nós oramos, alguns minutos atrás, que o Senhor possa
seu Espírito venha sobre nós, que o Pai possa enviar o seu Espírito, que o Espírito Santo possa ministrar. É algo que parte do céu, é algo que parte de Deus. E o próprio Espírito Santo foi quem levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Toda essa passagem que nós lemos, toda a tentação que Jesus passou, foi a vontade de Deus, foi a vontade do Senhor, porque Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo. Você também é guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito de Deus habita em nós. A palavra de Deus diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então aqui, na nossa vida, na nossa morada, no nosso corpo, nós temos a mesma direção que Jesus teve, que é a direção do Espírito Santo. Só que a direção do Espírito Santo foi para o deserto. Só que a direção do Espírito Santo foi para que Jesus fosse tentado pelo diabo, foi para que Jesus passasse por uma provação, foi para que Jesus passasse por um momento difícil, de jejum, de busca, de mortificação da sua carne. Isso tudo foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes, quando nós passamos por momentos difíceis, às vezes nós achamos que isso é coisa do inimigo, mas pode ser que seja uma direção do Espírito Santo. Pode ser que o próprio Espírito tenha nos levado a jejuar, pode ser que o próprio Espírito tenha nos levado a passar por alguma dificuldade para que nós pudéssemos compreender qual é a vontade dele para as nossas vidas, qual é a direção dele para as nossas vidas. Existem pessoas que, se você falar com elas assim: olha, não faça isso, ela vai fazer para testar. Aí, se aquela pessoa faz e não dá certo, depois ela vem até você e fala assim: olha, eu fui fazer do meu jeito e não deu certo, agora eu quero aprender. Me ensina como é que se faz isso. E aí você vai lá, instrui, explica para aquela pessoa como é. É mais ou menos essa ideia que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. As dificuldades, as provações, as tentações, os problemas, eles são para nos aperfeiçoar, eles são para forjar a nossa vida, para nos dar força, para nos dar segurança, para nos dar resistência. E muitas vezes nós sempre olhamos para aquilo que acontece de ruim como sendo ruim. Não, eu não posso tirar nenhuma lição boa dessa situação, eu não posso aprender nada com isso. Mas hoje a palavra de Deus nos mostra que Jesus aprendeu no deserto, Jesus foi fortalecido no deserto, Jesus venceu Satanás na tentação, guiado pelo Espírito Santo. Assim somos nós também vamos vencer as tentações, nós também vamos vencer as provações, nós também vamos vencer os momentos difíceis, porque Deus está conosco, o Espírito de Deus está nos guiando, e esta é a certeza que nós vamos vencer. Só que nós não podemos chegar aqui e falar que nós não vamos passar por dificuldades. Só que nós não podemos chegar aqui e falar que nós não vamos passar por problemas, porque na verdade, às vezes é o próprio Espírito de Deus que nos conduz, que nos guia para algo que nós poderíamos falar assim: eu não quero passar por isso, eu não gostaria de passar por isso. Mas se o Espírito de Deus tem nos guiado, nós vamos dizer: Senhor, me ensina nessa provação, me ensina nessa tentação, me ensina nessa dificuldade, porque eu quero aprender contigo. Eu quero reforçar com vocês aqui o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as pedras, e os anjos o serviam. Talvez fosse um ambiente que você fala assim: como é que pode o Filho de Deus vivendo entre os animais, o Filho de Deus vivendo no meio das pedras, o Filho de Deus
em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1 ao 6. Veja o que aconteceu. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eva e Adão tinham plenas condições de dizer não à tentação. Eles tinham plenas condições de chegar e falar assim: eu não vou desobedecer a Deus, eu não vou. Mas o que aconteceu? Eva olhou para aquele fruto e ela observou que aquele fruto era desejável, ela teve vontade, ela teve desejo. Preste atenção numa coisa: o desejo é um sentimento que a pessoa tem. Este sentimento levou Eva ao pecado, porque ela observou, viu e desejou, e quis comer, e achou que aquele fruto era bom, e foi ali que ela caiu. Nem tudo que nós sentimos vontade, nós podemos fazer. Meus irmãos, a maior luta que o ser humano tem não é uma batalha espiritual contra seres espirituais, mas a maior batalha que o ser humano tem é com o seu próprio desejo, é com a sua própria vontade. Porque nem tudo que você deseja você pode ter, porque o Senhor Deus limitou. Ele disse o que o teu desejo pode alcançar. Se você desejar mais do que aquilo que você pode alcançar, então se torna um pecado, uma desobediência a Deus. O que é que Deus estabeleceu para Adão e Eva? Um limite. Deus falou: vocês não vão comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só dessa árvore que vocês não vão comer. Mas foi justamente a árvore que chamou a atenção de Eva através da proposta que a serpente fez. A serpente, ela disse, ali é o diabo, era Satanás falando, usando a boca da serpente. Ela falou algo simples, disse assim: olha, se você comer, não vai dar em nada. Eu ouvi uma frase de alguns rapazes que eles falavam muito isso: pastor, isso não vai dar em nada, e se der, dá pouca coisa. Porque na mente do ser humano, eles falando e conversando, eles achavam que tudo dava certo, que tudo era possível fazer, e que se desse algum problema, se acontecesse alguma coisa de errado, ia ser pouca coisa, não ia dar muito problema, e eles lutavam e tentavam fazer as coisas do jeito deles. O problema, meus irmãos, é que essa visão de que se alguma coisa der
Hebreus capítulo 10. Veja só. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram no dia 23 vivos. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Toda a tentação que veio para o povo de Israel no deserto, eles poderiam ter resistido, igual a Adão e a Eva. Toda a tentação que viesse sobre a sua vida, você também, através do Espírito Santo de Deus, você pode resistir. Se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver cheio do Espírito Santo, Ele vai fazer você passar pela dificuldade e não ceder e não cair. Essa é a visão de Deus. Então, a palavra de Deus diz: olha para o exemplo do povo de Israel no deserto. Eles pereceram, eles caíram na tentação, mas nós não vamos cair na tentação. Nós vamos permanecer em pé, glorificando e exaltando a Deus. Irmão, eu estou olhando para você, você está de pé na presença de Deus. Irmã, eu estou olhando para você, você está de pé na presença de Deus. Então, o que a palavra de Deus diz? Tome cuidado, fica de olho, olhe para que você não caia, para que você não seja enganado, para que você não seja enganada. Sempre, meus irmãos, nós precisamos estar vigiando. Essa é a regra de Jesus: vigiai e orai, para não cair em tentação. Essa é a regra de Deus para as nossas vidas. Também nós vamos observar aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 3 em diante. Veja o que a palavra de Deus vai nos dizer. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e conteúdos de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, aparta-te do Estado. Mas é grande ganho a piedade e o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem
desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O que acontece? A sugestão do inimigo, como eu disse no começo, ela vai vir em cima do desejo que a pessoa tem, da vontade que a pessoa tem. E vocês veem que a palavra de Deus diz: toma cuidado com aquilo que enche os seus olhos. Toma cuidado com aquilo que você acha que é muito lindo, que é muito bonito, mas que normalmente custa muito caro, mas que normalmente é algo que a pessoa ela não consegue atingir. Aí o inimigo ele vai usar essas coisas. Ele vai usar essas coisas para tentar as pessoas. Porque ele vai dizer assim: olha, se você fizer o que eu quero, eu te dou o que você quer. Esta é a base da tentação que afasta as pessoas da presença de Deus, que desvia as pessoas do caminho do Senhor. Porque vocês vejam que essas tentações elas vêm, e quando a pessoa tem um amor por aquilo que é material, um amor por aquilo que ela pode adquirir, às vezes a pessoa fica apegada àquilo e ela abandona Deus, ela esquece de Deus, ela vira as costas para Deus, ela se afasta de Deus. E a palavra de Deus diz que este tipo de pessoa nós devemos nos afastar dessas pessoas, porque nós não trouxemos nada e nós não levaremos nada. Toda a tentação que vier sobre a sua vida vai vir nesse sentido, que você vai ganhar alguma coisa. Na verdade, não. Se você comete pecado, você está perdendo, você não está ganhando. Tiago, capítulo 1, nós vamos ver aqui o que o Senhor mostra para nós a partir do versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e encodado e enganado pela sua própria concupiscência. A concupiscência é o mau desejo, e dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Veja que a palavra de Deus explica como funciona. A pessoa vê algo que ela deseja, e o inimigo oferece para ela como pecado. E o pecado é a desobediência às ordens de Deus, é a desobediência à instrução de Deus. E quando essas pessoas desobedecem a Deus, depois que a pessoa tem um mau desejo, a Bíblia mostra aqui que esse mau desejo, quando ele nasce, ele dá luz ao pecado. Então o desejo acontece na mente, o desejo acontece no sentimento, porque a pessoa ela sente o desejo, como eu mostrei para vocês, que foi com Eva. E quando ela sente aquele desejo dirigido por Eva, ela pega aquele desejo e ela coloca ele em prática. Então já aconteceu o pecado. Porque o desejo de praticar aquilo que desagrada a Deus, aquilo que vai para além do limite, traz a consequência do pecado. E o pecado, quando ele é consumado, ele gera morte. Irmãos, muitas pessoas estão, no período que nós estamos vivendo, buscando a realização dos seus desejos, buscando a realização das suas vontades. Só que as vontades humanas, elas levam ao pecado. As vontades humanas, elas tendem ao pecado. Quem nos põe limite é o Espírito Santo de Deus. Quem nos põe limite é a palavra de Deus. Quando você vai fazer algo que desagrada a Deus, o Espírito Santo ministra sobre a sua vida e ele te dá condições de dizer não para o pecado, não para o desejo, e sim para Deus, e sim para a palavra de Deus. Você terá todas as condições, como nós lemos hoje. Você não vai ser tentado acima da sua capacidade, você não vai ser tentado acima daquilo que você
dizendo que aqueles números e mostra o sorteio, falando que aquele é um bilhete premiado. Só que a pessoa, ela alega que ela tem um problema para tirar aquele dinheiro, mas ela entrega aquele bilhete por uma determinada quantia. Vamos supor que o bilhete é de 30 mil e a pessoa fala: se você me der 5 mil reais, eu te dou esse bilhete e você vai lá e faz o saque dos 30 mil. Aí a pessoa vai lá e dá aquela quantia menor, esperando a quantia maior, e quando a pessoa vai ter, é no golpe. Muitos golpes são dados porque se promete um retorno, se promete que aquela pessoa vai ganhar algo a mais. Então tome cuidado com tudo que é oferecido para você que não é fruto do trabalho, do suor do seu rosto. Tome cuidado com tudo aquilo que é oferecido para você que vem assim do nada, que aparece assim de qualquer lugar. Muitas pessoas, elas têm engano. Vou dar um exemplo para vocês. No seu andar na rua, dificilmente alguém vai parar no carro e vai te oferecer uma carona. Se alguém que é desconhecido seu parar no carro e falar: você quer uma carona? Você diga: muito obrigado, eu estou bem a pé. Porque você não sabe quem é aquela pessoa. Ah, mas aquela pessoa está querendo me ajudar. Será que ela está querendo ajudar mesmo? Então, é isso que você precisa entender. Quando alguém vier te oferecer algo que seja muito vantajoso, você tem que tomar cuidado. As pessoas, por exemplo, que compram veículos pela internet, muitas têm caído nesse golpe. Na internet é o contrário. Por exemplo, o carro ele vale 20 mil reais, mas aí lá na internet a pessoa coloca que ela está vendendo por 8 mil reais à vista. Faça um Pix, e tem gente que faz, porque a pessoa chega, mostra um carro que não é verdadeiro, mostra um carro que não é real, a pessoa faz um Pix, a outra entra dentro do carro, vai embora, e quando a pessoa viu, ela já tomou um prejuízo. Por que não é verdade? Porque se o carro custa 20 mil e ele está sendo oferecido por 8, não pode ser verdadeiro. Isso são as recomendações das instituições, das delegacias, dos delegados, das delegadas, das pessoas da segurança pública. Quando alguém vier te oferecer alguma coisa muito fácil, você deve desconfiar que aquilo é algo ruim, é algo que pode te prejudicar. Mas aí, não, entra no nosso raciocínio normal. Ah, mas a pessoa está me oferecendo algo bom. Uma pessoa que não te conhece chega para você e fala assim: você quer tomar um sorvete comigo? Aí você fala: não quero não, não te conheço, você quem é você? Não vou não. Acabou, irmão. É simples. Alguém chega para você e fala: olha, vem cá que eu vou te dar doce, vou te dar bala. Não vai. Não existe isso, irmão. Se for alguém da sua família, alguém que você conhece, algum vizinho conhecido. Agora, se for pessoa desconhecida, não aceite. Essas são as recomendações da palavra de Deus, são as recomendações das autoridades, mas onde a pessoa cai? Quando ela é enganada, como a Bíblia diz, engodada no seu próprio desejo, na sua própria vontade. Se a pessoa quer muito aquilo que está sendo oferecido, ela acaba indo, ela acaba aceitando, ela acaba deixando. Por quê? Porque ela está suscetível, ela está aberta, ela está deixando. Nós, irmãos, temos que cumprir o que Jesus falou: vigiai e orai para não cair em tentação. Esta vigilância é a vigilância de Jesus. Veja que quem é que vai oferecer mundos e fundos? Quem é que vai chegar e vai oferecer sucesso e vai oferecer conquistas? Preste atenção. A Bíblia diz que em 40 dias foi tentado pelo diabo. Jesus foi tentado pelo diabo. A Bíblia diz que ele teve fome. Todos nós temos fome. É normal ter fome, é normal. Agora, o que o diabo fez? Disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo:
escrito está: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mostra para mim que você está com fome, transforma essas pedras em pães. Faça isso. Você veja que esse modo de tocar no temor da pessoa, você tem que estar esperto e esperta, porque a pessoa vem para o desafio. Isso aqui funciona muito com o homem. Vocês que são mulheres são mais cautelosas que os homens. O homem gosta de desafio. Faz aí que eu quero ver. Me mostra. Me mostra. E aí muitas vezes a pessoa cai nessa tentação. Outra coisa, o diabo levou ao alto monte e mostrou no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você entende que toda honra e toda glória pertencem a Deus. Se alguém te oferecer algo que você vai ser miss, você vai ser cantor, você vai ser famoso, você vai ser influencer, algo que você tem um tipo assim, não acredito nisso. Já de cara, não acredito. A pessoa chegou oferecendo porque você é isso, você é aquilo. Aí eu nunca vi alguém como você. Você fala: para. Porque quem ofereceu glória para o homem foi o diabo. O diabo que oferece glória, ele ofereceu para Jesus também. Sabe qual foi a glória que ele ofereceu para Adão e Eva? Você vai ser igual a Deus se você comer. Se você comer, você vai chegar no patamar de Deus, você vai chegar na altura de Deus, você vai ter glória como Deus, irmão. Toda honra e toda glória pertencem a Deus. Se alguém está te oferecendo para você ser grande, para você ser melhor, para você ser grandioso, para você ser grande, eu vou te dar uma vida assim, eu vou te dar uma vida daquele jeito, eu vou fazer tal coisa para você. Não acredite em nada disso. Não acredite em nada disso. Creia que aonde Deus quiser te colocar, Ele vai te colocar através do seu trabalho, através da sua inteligência, através do seu estudo, através da obra que Ele está fazendo na sua vida. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Sempre tem uma condição. Quando alguém vem com a tentação usada pelo diabo, ele sempre vai colocar uma condição para você. Ele vai falar para você: mas você precisa fazer tal coisa para mim. Mas você precisa fazer outra coisa. Se você fizer essa coisinha, eu te dou tudo isso. Aí vem a resposta de Jesus. Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Só o Senhor é digno de adoração. Então, se alguém está tentando te tirar da presença de Deus, não dê ouvidos, porque você deve continuar prestando culto a Deus, você deve continuar servindo ao Senhor. Levou também para Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que não tropeces contra o pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Este desafio final foi um desafio assim: olha, Deus está com você, então você pode se arriscar. Se arrisca. Esse último desafio foi: você pode viver as suas aventuras, você pode viver aquilo que você quer. Esse foi o desafio. E esses desafios sempre vão aparecer. O inimigo sempre vai colocar desafios para que a pessoa possa ser mais, para que a pessoa possa ir além. Mas a palavra de Deus é clara. O Senhor falou claramente: eu não vou tentar ao Senhor meu Deus, eu
ficasse assim, ó, igual as pessoas ficam nos tais pets, né? E aquela redondinha, aquela, sabe, tudo ali, sabe, tem tudo certinho, entendeu? Aquela coisa bem, assim, bem redondinha. Então você vai para não é assim que funciona, não. A gente toma chuva, a gente toma sol, a gente pisa com o nosso pé no chão, a gente anda por aí, você está entendendo? Eu vi animais soltos correndo no quintal, sujo, rolando na. Sabe, você solta o animal, ele corre, ele se suja, ele pula na água, ele faz tudo, entendeu? Ele é um ser livre quando você solta ele na natureza. Então nós estamos soltos, não existe uma corrente te prendendo, você não está vivendo no ambiente de uma redoma ou dentro de uma bolha protegido, não. Você está de cara para o mundo, você está de cara para o diabo, você está de frente para os anjos, você está de frente para o próprio Deus, e você tem que vencer as tentações, as provações e as dificuldades. A sua mamãe não vai vencer por você, o seu papai não vai vencer por você, os seus filhos não vão vencer por você, os seus netos não vão vencer por você, porque esta batalha, esta tentação, você vai vencer na força do Espírito Santo. As batalhas que eu tenho que enfrentar, eu vou enfrentá-las com o Espírito Santo. Não dá para poder ter um ambiente todo preparado, não dá. Irmãos, eu fico vendo ao redor da onde eu moro, as pessoas que tratam os cachorros como criança. Quando eles saem de casa, o cachorro fica chorando. Chora que nem criança. Às vezes um minutinho que a pessoa sai, o cachorro começa a chorar. Irmãos, eu nunca vi cachorro chorando assim, não. Só cachorrinho pequenininho, cachorro no quintal, mas cachorro late, briga, corre atrás, mas chorando. Eu tenho visto agora, porque os animais eles ficam condicionados dentro do local, e quando os donos saem para fazer no supermercado alguma coisa, e você fica escutando o choro dos cachorros, parece gente chorando, fica ali chorando. Eu falei, meu Deus do céu, por quê? Porque está bem criado. Irmão, Deus não cria filho assim, não. Os filhos de Deus estão soltos no mundo, entendeu? Os filhos de Deus estão com o pé no chão, estão aí na rua, entendeu? É igual na roça, os animais são criados soltos, entendeu? Corre, vai comer no mato, caça animal, caça rato, e volta com a boca toda cheia de sangue. É animal, está ali, está solto, é assim. E muitas pessoas, olha, presta atenção, você não vai ser protegido da tentação, mas você vai ter força para vencer a tentação. Você não vai ser protegido da chuva, mas você vai ter força para vencer a tempestade. E é nisso que você tem que se agarrar. Deus está com você, então você vai vencer as dificuldades da vida. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor amado, eu te peço a Deus, que assim como o Senhor fortaleceu a Cristo, ó Pai, através do Espírito Santo,